desde os 6 anos que me sinto deprimida. 6 anos. Sem passar num determinado teste. Porque os únicos resultados que obtive eram alguns pensamentos suicidas. E quanto mais o tempo passava, mais eu não me sentia forte. Mas isso não me matou em retrospectiva. Por isso, acho que Nietzsche tinha razão. Não ter tido qualquer inclinação física ou razão para me sentir assim durante tanto tempo, sabia que não havia nada nem ninguém a quem recorrer para além de mim própria. Isto levou-me a tornar-me o meu próprio psicólogo e a pesquisar tudo o que precisava de saber sobre saúde mental e espiritualidade. É por isso que hoje escrevo sobre estes temas para ajudar as pessoas, mas estou a adiantar-me. Ninguém sabe realmente o que está a fazer na vida. E se dizem que sabem, é uma ilusão da sua mente. Mas eu nunca soube. Nunca. Porque desde os 6 anos de idade que sabia que me sentia diferente. Isto é, era mais do que ser uma criança única que não se encaixa em lado nenhum. A escola, principalmente a socialização na escola, foi o que mais me lixou. E senti-me muito zangada com isso durante anos. Era suposto interessar-me pelo que aprendíamos, brincar com o que brincávamos, ser amável com quem estava comigo e tinha de ouvir os professores que sabiam o que era melhor. Eu não conseguia fazer isso, o que me fez adotar uma personagem que conseguia. E eu adorava ser essa personagem, porque as pessoas reagiam sempre de forma tão positiva quando eu era a personagem. Então, como é que eu poderia voltar a ser quem eu era? As pessoas não pareciam gostar dessa. Por isso, eu também não gostava. O que era triste e cansativo. E provocava ansiedade. E o desespero instalou-se porque eu não podia voltar a ser eu própria. Este comportamento provocou um período pesado na minha vida. Quanto mais eu encarnava a persona perfeita, mais ansiosa eu ficava. Quanto mais ansiosa ficava, mais desesperada me sentia. Quanto mais desesperada me sentia, mais pesados se tornavam os meus sentimentos depressivos. É um peso muito grande para uma criança de 8 anos, não é? Por isso é que eu ficava muito em casa, porque lá eu estava segura. Mas sentir-me completamente segura não existia. Em casa, a minha ansiedade disparava para capacidades desumanas. O que é que estão a pensar de mim na escola? Será que pensam que eu estou doente outra vez? Haverá alguma forma de eu nunca mais ter de ir à escola? Quem é que alguma vez me vai entender sobre o que eu estou a sentir? Mas porquê é que me sinto assim? Haverá uma saída? Ninguém sabe quem eu sou de facto. Eu também não sei quem sou. Assim, para estar segura, levei esta persona para o liceu, esperando positivamente algum tipo de mudança. Tinha medo dos meus pensamentos sobre os miúdos, que pareciam não saber nada. Não havia um lugar no mundo que me parecesse realmente seguro. Fosse em casa, na escola ou em público, a personagem parecia sempre assumir o controlo. Este mecanismo de sobrevivência era automaticamente ativado sempre que eu estava com outras pessoas. Sentia-me tão ameaçada pela forma como as outras pessoas viviam e se apresentavam, que de repente eu tornava-me ciumenta e amarga. Isto aparentemente não tem nada a ver com a idade. As pessoas mostravam-me constantemente o que eu não era, e isso fazia-me perder no processo de me tornar alguém, uma pessoa. E quando finalmente estava sozinha, o mundo parecia parar. Mas passado algum tempo, a minha mente começou a girar novamente. Porque para sobreviver a este mundo cruel, eu precisava de pensar continuamente no que os outros diziam, pensavam ou podiam fazer-me. Toda a gente sabia coisas sobre a vida que eu simplesmente não sabia. Pareciam saber como se comportar, como agir com outras pessoas e como dizer o que pensam. Algumas pessoas até tinham relações românticas, o que me dava mais uma razão para sentir ciúmes.
porque era de facto a coisa que eu mais desejava, uma relação romântica. De ser amada. Só pelo simples facto de ser eu. Parecia um sonho que nunca poderia ser realizado. Porque e como é que isso ia acontecer? Se eu começasse a namorar com alguém, isso significava ter de criar toda uma nova persona só para me encaixar nesse papel. Se calhar não era suposto eu namorar, porque não havia ninguém para namorar. E sempre que tentava fazer isso, houve algumas tentativas, só me dava uma sensação de sufoco e de stress. O que é que se passa comigo? Por que é que eu não posso fazer uma pausa? Há alguma maneira de sair daqui? Sinto-me tão presa. Como é que eu posso sair daqui? Há alguma maneira de sair daqui? Sim! Chamam-se drogas. E foi super divertido, pelo menos durante algum tempo, porque ninguém me disse que as drogas e o álcool vinham acompanhados de um certo fenómeno conhecido por nós ansiosos. A ansiedade. Uma dor física excruciante combinada com uma fatura gigante de todas as coisas embaraçosas que fiz na noite anterior. Uma mistura de ressaca com ansiedade. Uau, parece-me ótimo. Inscreve-me. Estes sentimentos nunca desaparecem, por mais que eu tente julgar. E quanto mais eu sou eu, pior me vou sentir. Na minha opinião, não havia luz ao fundo do túnel quando eu andava no liceu. Senti exatamente o mesmo, mas pior. A minha depressão e ansiedade atingiram o auge nessa altura. O pico foi sobretudo depois de ter ficado derretida um ano. Chumbei, pois o liceu não estava isento de eu ficar muito tempo em casa. Não conseguia lidar fisicamente com as opiniões das pessoas, com as ressacas cheias de ansiedade, com a falsa personalidade que tinha criado e com as críticas sobre o facto de eu estar sempre doente. Queria ir-me embora. Desta vez, definitivamente. Então, tentei, mas não consegui. Havia sempre qualquer coisa que me impedia de o fazer. Nem sequer consegues fazer uma coisa tão simples? És assim tão estúpida? Se não fizeres isto, vais ficar aqui presa para sempre. A dor nunca vai parar. Nós estaremos sempre aqui para te magoar. Ninguém gosta de ti e nunca gostará. Vá, simplesmente faz. Just do it. E essa não é a Nike. Mas eu continuava a não conseguir, por isso acabei por desistir. Da escola, quero dizer. Era a única coisa que me ia salvar. Era a única coisa que podia, que conseguia. Tens a certeza? Agora não tenho a certeza. E tu não sabes como é que vai ser. Agora vou ser salva, agora vai ficar tudo bem. Agora nunca mais terei de sofrer. Agora posso finalmente ter o meu final feliz. Agora. Pelo menos era o que eu pensava. À medida que o caminho incerto se desenrolava à frente dos meus olhos, a minha visão enfraquecia. Já não via o meu futuro. Apesar de odiar cada minuto da escola, pelo menos eu sabia para onde o caminho me ia levar. E agora? Agora tenho de tomar todas as decisões por mim própria? Eu nunca aprendi a fazê-lo. Alguém precisa de me ensinar. Alguém precisa de me salvar. Não posso tomar decisões por mim própria, nem sequer consigo tomar conta de mim própria. Como é que eu posso saber o que tenho de fazer quando tenho de o fazer? Por isso fiz uma pausa na vida. Na escola, no trabalho, mas não fiz na bebida ou nas festas. Acho que durante algum tempo precisei de sentir plenamente o que é estar no fundo do poço. E podem perguntar-se como é que ainda não tinham diagnosticado nada. Mas não tinham. Ajuda um pouco quando se é demasiado orgulhosa e convencida da sua própria inteligência para querer fazer tudo sozinha. Mas também muito assustada e a questionar-me sobre o que sentirá quando alguém lhe disser que é louca, desequilibrada, neurodivergente ou fora daquilo a que chamamos normal. O que acontece com o fundo do poço é que não se pode cair mais, por mais que se tente. Foi por isso que os meus pais me obrigaram a fazer terapia, o que ajudou durante algum tempo. Mas a maior parte das realizações que tive ao longo da minha vida foram todas feitas sem qualquer ajuda. E eu acho que é precisamente por isso que é tão difícil.
Mas não é engraçado ver que eu não o teria feito de outra forma? Por enquanto eu costumava ser totalmente dependente das validações de toda a gente. Agora é completamente o oposto. A minha vida continuou a ser exatamente a mesma depois disto. A única coisa que eu sempre quis experimentar foi a independência que nunca tinha sentido antes, sendo a única verdadeira felicidade, e suponho independência, que me lembro de ter sentido antes dos 6 anos de idade, ainda não é uma verdadeira representação da independência de um adulto nessa altura. Assim, a fase seguinte da minha vida foi uma fase de autodescoberta, enquanto continuava a combater diariamente os sentimentos de depressão e ansiedade. Voltei à escola, mas percebi que não me interessava. E voltei a pensar incessantemente só para perceber que não precisava de o fazer. E voltei a beber muito, só para perceber que podia beber apenas um copo. E voltei a desistir de mim própria, apenas para perceber que podia levantar-me novamente. Então, o que é que realmente mudou depois de ter passado por uma vida cheia de negativismo, ansiedade, depressão? Continuo a ser quem sou, um ser humano complexo, não diagnosticado, cujos sentimentos depressivos e ansiosos na sua maioria diminuíram. Precisei de um quarto da minha vida inteira para perceber que ninguém sabe realmente o que está a fazer na vida. Ninguém faz nada na perfeição, nem nunca o fará. Sempre pensei que as pessoas liam um livro de regras sobre a vida que me era secretamente ocultado. Mas se realmente existisse um livro de regras, era isto que ele deveria dizer. Ninguém sabe realmente o que está a fazer na vida. E se dizem que sabem, é uma ilusão da mente.